Preparado que nem sempre, simbora. Se eu falar pra vocês que nós gravou a maior parte do vídeo e não funcionou, vocês não acreditam. Mas nós tá preparado, nós faz de novo. Então bora pro vídeo de hoje. Hoje o vídeo é o que é fascismo. Então vai ser também uma complementação, vai dialogar com o vídeo anterior aí que o Psy fez no canal, de o que é ser antifascista. Não tenho certeza se é exatamente esses os termos. É isso. É isso. Antes de a gente começar, incentivar vocês aí a conhecerem o Clube Pagou, nosso parceiro aí. É um clube de livros que você assinando, você vai receber na sua casa literatura de revolucionários, marxistas, comunistas aí, que estão pensando na revolução. E aí, além disso, ainda vai fortalecer o cursinho popular Lima Barreto da Vila Prudente. Então, parceria monstra aí com o Cordilheira Cultural. Dá uma olhadinha lá na página deles, Clube Pagou, vai estar aí na descrição. E fortaleçam os caras que são, ó, ponta firme. Salve, Clube Pagou! Hoje Cuba tem poucas iguais a mim, mas tem muito papel e caneta. Em Cuba só tem três coisas que funcionam: é a segurança, é a educação e exatamente a saúde. Então, antes da gente começar a definir alguns caracteres mais particulares do fascismo, acho que vamos discutir essa grande confusão que rola aí, se fascismo é de direita ou de esquerda, né? Já jogando na cara que o fascismo, ele é de extrema direita. Mas por que ele se posiciona no campo da direita? A questão é simples. A direita vai ser o campo político que vai buscar conservar o atual estado de coisas. Então a exploração, a desigualdade, os privilégios que existem, a manutenção da propriedade privada dos meios de produção. Já a esquerda vai ser aquele campo político que vai querer transformar, mudar as coisas como elas estão. Então lutar contra essas desigualdades, acabar com esses privilégios e socializar os meios de produção. Então a riqueza, ela tem que ser socializada para toda a sociedade. Logicamente, a partir dessa simplificação, o fascismo é um fenômeno do campo da direita. Então agora que a gente entendeu isso, bora avançar. Bora pensar um pouco no contexto histórico de surgimento do fascismo. O fascismo é um fenômeno político que surgiu nas potências imperialistas que perderam a grande guerra imperialista do começo do século XX, a Primeira Guerra Mundial, lembra? Então, sendo mais concreto, a Alemanha e a Itália foram as nações imperialistas que disputaram essa guerra aí para dividir o mundo e controlar as colônias, mas perderam para a Inglaterra e França. E foi nesses países, Alemanha e Itália, onde surgiram os principais focos do fascismo clássico. Somado à derrota na guerra imperialista, aconteceu também uma crise do capitalismo ali no começo do século XX, que gerou um caos social nessas nações. Os fascistas, diante desse caos social que estava instaurado na sociedade, criticaram tanto a dominação das potências vencedoras da guerra, quanto o liberalismo e a democracia liberal, que não conseguiam resolver os problemas que aconteciam ali. Bom, mas poxa, daí o fascismo tá criticando o imperialismo e o liberalismo? Eita, Lelê! Mas calma lá. O ponto é como que os fascistas fazem essa crítica e qual resposta que eles vão dar para esses problemas gerados pelo imperialismo e pelo liberalismo. O que eles vão criticar na dominação das potências imperialistas vencedoras é que essa dominação acabou destruindo a nação e fazendo com que aquele povo perdesse sua honra. Então, para os fascistas, é necessário reconstruir a nação para reconquistar aquela posição de país colonial, imperialista, dominante. E é isso, acho, né? Não sei se é válido colocar, né? Mas, tipo, apesar do fascismo vamos dizer assim, ser contrário a algumas posições do liberalismo, ele se utiliza do liberalismo para alcançar o que pretende, né? Sim, se utiliza da democracia liberal ali para ir avançando posições, né? Então a crítica que eles vão fazer às nações imperialistas dominantes que foram vencedoras na guerra é só uma crítica no sentido de que eles queriam estar naquela posição. Eles querem então reconstruir a nação para recuperar a honra de grandes potências coloniais, imperialistas do mundo. E quando eles criticam o liberalismo, eles não vão estar criticando a exploração, a desigualdade e a dominação. Porque eles acreditam que essas coisas são naturais. Eles acreditam que a competição entre seres humanos é natural e deve acontecer, é da natureza humana. O que eles vão criticar é que o liberalismo é incapaz de controlar as tensões sociais que a luta de classes e a exploração gera. E o que eles vão propor? Eles vão propor que exista uma elite fascista, disciplinadora, autoritária, para controlar na base da força as tensões sociais que acontecem através da luta de classes, com o objetivo de criar uma falsa harmonia social para que se reconstrua a nação e se consiga
a nação se desenvolver no objetivo de ocupar aquela posição de nação dominante imperialista que já teve, vamos dizer assim. Para isso, os fascistas vão se utilizar do mito da pátria, da nacionalidade. Vão falar que a nacionalidade é a coisa mais importante que existe. Então os fascistas, através desse mito da nação, que tem que estar acima de tudo, né? Você já deve estar lembrando alguma coisa semelhante com o nosso cenário nacional, eles vão buscar unir as diferentes classes que estão em luta. Vão buscar unir burguesia, classe média e trabalhadores explorados contra o inimigo comum, que seria o estrangeiro. Assim, a ideologia fascista vai fazer com que os trabalhadores explorados vejam os capitalistas exploradores como compatriotas, que também sofrem da dominação imperialista das potências estrangeiras. Com isso, vai se tentar criar essa imagem, né, essa ideia da harmonia da nação. Na nação, somos todos compatriotas em harmonia, lutando contra o estrangeiro que busca nos dominar. Na Alemanha, esse mito nacionalista ganhou força através da ideia de uma raça superior ariana, que criaria a unidade entre o povo alemão. Na Itália, surgiu a ideia nacionalista de que os italianos eram herdeiros do glorioso Império Romano e que era a missão dos italianos reconquistar a honra e reconstruir esse império. Todos os lutadores sociais que não acreditavam nessa harmonia social entre as classes dentro da nação, criticavam e lutavam contra a exploração, a desigualdade social e a opressão, foram fortemente perseguidos pelo nazismo, sendo acusados pelos fascistas de gerar desordem e atrapalhar o desenvolvimento da nação que necessitava ser harmonioso. Então, principalmente os comunistas, que mobilizavam os trabalhadores para lutar por melhores condições de vida, por igualdade e contra a exploração e a opressão, foram perseguidos e assassinados por esses fascistas. Para a ideologia fascista, a nação é tudo o que importa, a nação deve estar acima de tudo, inclusive acima da humanidade. E é por isso que o fascismo, tanto por estar ligado com potências coloniais, mas também por causa dessa nação que deve estar acima da humanidade, que é um fenômeno político fortemente ligado com a xenofobia e com o racismo. Na Alemanha, essa questão do racismo ficou muito destacada, porque o nacionalismo alemão foi criado a partir, da ideia de uma suposta raça superior biológica ariana alemã, que uniria aquele povo que seria um povo superior e que teria que reconquistar a posição superior que é destinada àquele povo. Assim, os alemães nazistas perseguiram e assassinaram todos aqueles que não pertenciam a essa raça ariana e buscavam construir um grande império, o Terceiro Reich, que iria colonizar os outros povos do mundo. Então, reforçando, fascismo, xenofobia e racismo são fenômenos fortemente interligados e que não podem ser separados. Ou seja, não existe fascismo sem racismo. Mas daí talvez você esteja se perguntando assim, mas como assim o fascismo ele fez críticas ao liberalismo e à dominação das potências imperialistas, mas ao mesmo tempo ele é a favor do capitalismo e de tudo que acontece? A questão é entender que o fascismo não surge em oposição ao capitalismo. Pelo contrário, ele é fruto do próprio capitalismo. E aí reforça o ponto do último vídeo que eu fiz também, Ser antifascista e ser anticapitalista, galera. Sai nas ideias, ser antifascista tem que ser anticapitalista. O fascismo vai surgir nas burguesias e nas classes médias desses países imperialistas que foram derrotados na guerra imperialista. Quando eles criticam o liberalismo e essa tal da livre competição liberal, o que eles estão propondo é um Estado autoritário, um capitalismo monopolista que vai reconstruir a nação a partir da força. Então o objetivo de quando eles criticam o liberalismo e esse imperialismo é na verdade que essas burguesias querem voltar a ser burguesias dominantes, centrais no capitalismo colonial. E as classes médias fascistas, elas estão com medo de, no meio dessa crise e desse caos social, se tornarem trabalhadores, descerem o nível social. E por isso vão apoiar esse Estado autoritário fascista, buscando manter a sua posição no sistema hierárquico. É entendendo que o fascismo é fruto do capitalismo que nós também entendemos de onde que o fascismo tirou seu financiamento, seu dinheiro para se construir. O fascismo, sempre que ele surgiu, foi um fenômeno fortemente apoiado e financiado pelos grandes industriais
e pelos grandes bancos. Então essas burguesias, quando não estão mais na posição dominante que elas queriam, agora são burguesias subordinadas, estão perdendo seus lucros, estão perdendo o controle da sociedade que está em caos, estão com medo do proletariado tomar o poder, elas vão recorrer ao fascismo enquanto solução. Em resumo, o fascismo é filho do capitalismo monopolista. Mas um ponto importante é que o fascismo se utiliza e cria uma situação de irracionalismo ideológico na sociedade. Os fascistas sempre vão criticar fortemente os intelectuais, os cientistas, as universidades, fortificando o irracionalismo para defender valores tradicionais e fala da defesa da pátria contra os deturpadores intelectuais. Então, por exemplo, na Itália de Mussolini se falava que as universidades são ninhos de comunistas. Muito parecido também com o que a gente vive hoje aqui, né? Muito parecido para não dizer igual, né? Bom, esses foram só alguns elementos introdutórios para se começar a pensar como se constitui esse fenômeno do fascismo, né? É necessário aprofundar, continuar estudando para buscar entender ele na totalidade, tanto exemplos históricos como ele vai surgir e ressurgir na atualidade. Então, para a gente começar a finalizar, bora fazer um resumão de algum desses pontos, apontando como que vai surgir esse fascismo, né? E como derrotá-lo. Então o fascismo vai surgir na crise desse capitalismo monopolista, na crise do liberalismo e da democracia liberal. Nesse caos social que está se instaurando, o fascismo vai se apresentar como uma solução autoritária que vai colocar a nação como prioridade para controlar esse caos social. Então uma elite fascista, disciplinadora, autoritária, como a gente vinha dito. Além da questão do irracionalismo, o fascismo também vai se utilizar de dois elementos. Primeiro, a questão do individualismo exacerbado na sociedade, mas principalmente da crise do movimento revolucionário. O fascismo se apresenta enquanto uma solução para a crise do capitalismo exatamente quando a esquerda revolucionária, os comunistas, não conseguem apresentar o socialismo enquanto solução. Tá gravando. O que a gente pode tirar disso? Que para combater o fascismo, a gente não pode ter soluções individuais, porque o fascismo ele se utiliza e se aproveita desse individualismo, então a gente precisa ter soluções coletivas, então a gente precisa fortalecer o movimento de massas. E segundo, que para derrotar o fascismo é necessário fortalecer a esquerda revolucionária. São os comunistas, os socialistas que derrotam o fascismo. Bom, acho que por hoje é só, hein, galera? Nem sei, acho que já deve ter falado um monte aí. Acho que deu alguns elementos introdutórios para começar a pensar esse fenômeno do fascismo. Recomendo aí que estudem muito. Grande parte desses elementos eu peguei do livro Introdução ao Fascismo, do Leandro Kondor, se eu não me engano. Se eu tiver errado, vai editar ali, vai ficar só Introdução ao Fascismo, da editora Expressão Popular. Vou colocar aí que eles liberaram uma edição de graça. Vai estar aí na descrição do vídeo. Continuem se aprofundando, vamos entender esse fenômeno, porque para nós derrotarmos nosso inimigo, nós precisamos estudá-lo e entendê-lo. São 16 horas. E são 16 horas. São 16 horas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, quem assistiu até o final do vídeo. Dá aquela fortalecida, se curtiu, dá o joinha, se curtiu mais ainda, dá aquela compartilhada pra gente atingir mais pessoas e fortalecer esse diálogo. E é isso, segue nós nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, não sei mais o que nós tem, acho que é só isso, né? Twitter, Instagram, Facebook e assina o canal, né? E se inscreve no canal e acho que é isso, né? Agora eu vou dar o soquinho pra finalizar. Agora vem o... Vem os pós-créditos. Lo-fi. Lo-fi tocando. História aí pra nós. Deixa eu pensar. Falou que ia contar no outro vídeo lá e cortou o vídeo. Fascismo é racista e rude. Recua Cordilheira no YouTube. Não, nossa, tudo errado. Cancela.